Mas você fala aqui sobre a questão, o benefício, né, da beleza estética, do bem-estar, do resgate da saúde integral, né? O teu livro é Os Caminhos da Autocura. Os Caminhos da Autocura. Uhum. Certo. Ele vai influenciar, o cidadão vai se curar, né, se ele fazer o que é necessário, ele atuar de forma correta. Ontem eu recebi um outro convite para uma outra entrevista e a gente falava exatamente desse processo da cura, né? Se for pensar, a cura é um termo errado que a gente pode estar colocando, né? Porque uma vez que você cura uma coisa, daqui a pouco você tem outra para poder olhar, né? Então, a descoberta de autoconhecer-se, ela faz com que a gente tenha mais resiliência e mais empoderamento para que você possa lidar com todas essas mudanças. E isso facilita um bom bocado, né? Então, falar de o livro vai curar, não é essa a proposta. O livro ele vai despertar em si alguns conceitos que a gente traz hoje comprovados pela ciência, com vários autores, inclusive vários autores médicos importantes, também várias pesquisas importantes, inclusive uma delas, o que foi o meu motivo, minha motivação, né, de escrever no primeiro momento o livro, foi um dos trabalhos que eu desenvolvi da importância da massoterapia na oncologia. E porque há um determinado tempo atrás eu comecei a receber muitas pessoas, né, com processos oncológicos, e dentro das terapias existe uma contraindicação, né, de você fazer alguns tipos de técnicas, e principalmente a parte da massagem. Mas aí a minha descoberta naquele momento foi: como que eu posso, se eu não posso massagear essa pessoa pelo corpo, porque eu vou estar liberando linfa, eu vou estar liberando algumas substâncias tóxicas que podem estar dificultando o processo dela, então como que eu posso auxiliá-la de uma outra forma? Porque atrás desse câncer existe uma história. Existe uma história de sofrimento, existe uma história, uma biografia, né? Pessoal, tanto sistêmica, familiar que ela traz, mas tanto energética e espiritual que ela também traz. E aí, no meio desse processo, a gente conseguiu descobrir alguns outros recursos de fortalecer essa pessoa através do autoconhecimento. E ela, tendo esse autoconhecimento, ela começou a se fortalecer, e as mudanças, inclusive, dentro do aspecto dos exames, começaram a ter alterações, que a gente comprova isso, inclusive, nesse artigo, né? Então, quando a gente olha para todo esse processo da cura, nós estamos olhando para esse processo da autodescoberta. Então, quando eu me autodescubro, eu me autofortaleço, eu me autoempodero. Se for o contrário, eu me piora. autodestruo. Então, se eu posso ter, se todos nós temos a capacidade de lidar com dois lados, porque nós, seres humanos, nós somos uma trindade, né? Tanto é que nós temos o lado esquerdo do corpo, nós temos o lado direito do corpo, que é o nosso campo de força, que é o nosso campo do masculino, daquilo que sustenta. Nós temos o nosso lado esquerdo, que é o nosso lado feminino, o lado mais sensível, e nós temos o centro do corpo, que é onde está toda essa estrutura do nosso templo sagrado, né? Então, se eu consigo entender que existem 3 movimentos dinâmicos interagindo dentro de mim, eu consigo me fortalecer. E eu consigo fazer exatamente esse caminho do livre-arbítrio. Ou seja, eu escolho. Eu escolho para onde é que eu quero ir, né? E como é que eu posso lidar. Porque problemas todos nós temos. É inevitável. Independente de raça, independente de cor, de classe social. Todos nós temos. E todos nós vamos passar por ele. E a gente precisa deles. É por isso que nós estamos aqui, no plano terreno. Senão nós estaríamos em outro plano, menos na Terra, né? Certo. A carga, vamos dizer assim, negativa do ser humano, porque grande parte de estudos mostra que as pessoas que têm uma tristeza muito grande, ou pessoas nervosas, né,
elas ficam mais expostas para doenças. Sim. Uhum. Seria, no caso do câncer, da oncologia, também isso? Quando a pessoa descobre, ela não tem suporte, ela não se defende, né? E ela acaba acelerando mais o processo. Sim, existe dentro dos estudos, principalmente dentro dos estudos das terapias quânticas, a gente compreende que o câncer nada mais é do que uma informação de má qualificação dentro da matriz intra e extracelular que nós temos. E aí existe uma outra abordagem dentro das constelações familiares sistêmicas, que é uma outra linha de trabalho que a gente segue, que todos nós, seres humanos, estamos aqui através de um pai e de uma mãe, e através desse pai e dessa mãe, nós recebemos a nossa genética, né? Do pai e da mãe e de toda a carga que vem dessa família. Então, muitos estudos falam que nós recebemos até informações de 9 gerações, até 7ª geração, né? E agora alguns outros que está trazendo aí, que a gente está recebendo uma carga de 4ª geração. Então, quando a gente fala de câncer, a gente está falando de uma mutação, né? Uma mutação nesse campo energético que ele atua dentro de uma influência no sistema, na bioquímica, né? Do organismo como um todo. Lógico que estar diante desta genética não faz com que eu continue processando essa informação. Então, hoje, através dos estudos da epigenética, a gente consegue identificar que somos frutos, somos reféns de uma genética ancestral, sistêmica, familiar, né? E aquela que a gente traz. Porém, nós somos capacitadores de alterar essa mudança, através de um outro estudo que a gente chama de nutrigenômica, ou seja, os nossos alimentos, eles têm a capacidade de alterar, inclusive, aquela informação que a gente trouxe como base. Então, se eu tenho conhecimento disso, facilita, porque eu vou aprender a lidar com aspectos emocionais que vão fortalecer o meu campo de escolhas. Certo. Por exemplo, né? Então, o câncer, ele está ali, mas ele não precisa estar reativo a todo momento. Eu posso escolher lidar com ele dentro de outras possibilidades. Eu posso entender que essa doença, ela está ali para poder me auxiliar a reconstruir algumas informações, a me favorecer possibilidades de fortalecimento. Então, isso é uma das condutas que a gente mais tem buscado nesse campo da pesquisa. Se eu melhoro a minha forma de pensar, se eu reconstruo isso com novas informações neurais, eu vou estar tendo a possibilidade de mobilizar dentro do meu cérebro e dentro de toda a minha estrutura bioquímica, biomolecular, uma nova condição de melhoria, inclusive na vida. E a gente consegue comprovar isso por diversos estudos hoje, né? Então, a ciência está cada vez mais comprovando. E tanto é uma das coisas que a gente tem visto muito hoje é a importância do que a medicina, do que a ciência tem colocado, inclusive nesse campo da fé, né? Se você amplia o seu campo mental através da fé, falar de fé não é falar de religião, né? É falar daquilo que te motiva internamente. Então, das escolhas daquilo que te faz bem, né? Mas você acha que tem religião que prega e condiciona a cabeça do ser humano a ter fé, acreditar? Olha, porque é difícil seguir esse caminho, sim, né? Porque tem gente muito preparada. Exatamente. E tem gente que não tem preparo algum. Né? Com certeza. Ouviu falar e vai pregar. E mesmo porque o ser humano, ele vive dentro de uma vulnerabilidade muito grande, né? E principalmente uma vulnerabilidade emocional muito grande. E às vezes ele vai através das próprias escolhas dele mesmo, né? Então eu vi o Batista fazendo e eu quero fazer também, né? Então é um assunto que eu acho que ele é um tanto quanto complexo da gente estar abordando com relação à religião ter influência ou não.
A gente vê que muitas pessoas se influenciam por esse campo, né? E uma das coisas que é mais pregado hoje através da ciência é o quanto que a gente pode lembrar desse lugar, trazendo aquilo que você bem mostrou, né, das pessoas lá da fazenda. Então, esses senhorzinhos, eles não têm o menor conhecimento técnico, por exemplo, de olhar para a Lua. Mas eles têm uma sabedoria natural de que isso funciona, porque essa natureza ela está dentro de cada um de nós. Então, quando a gente fala desse lugar da fé, existe uma sabedoria dentro de cada um de nós que nós temos a capacidade de resgatar. E se a gente entra nesse campo de silêncio interno, de busca interna, de saber que somos deuses por si só, todos nós somos deuses, né? Então, a gente está aqui no mundo com o outro para partilhar de coisas, mas o outro ele não tem interferência sobre mim. Interessante, Cleo, que na faculdade de Direito, as primeiras matérias que surgem, né, principalmente que eu fiz na Moura Lacerda, lá a primeira vem a introdução do direito, que fala sobre o que você acabou de falar, o natural, o direito natural. Coitado do advogado, do ser humano, for fazer direito e não fazer direito natural, ele vai ficar no caminho, né? Segundo, a sociologia, a filosofia do direito, a psicologia e antropologia. São as matérias de início. Tem faculdade que inverte essa situação, mas os alunos vão encontrar dificuldade lá na frente para entender. Porque tem que começar da base, né? Direito natural. Então, é interessante isto, né? A mente é tudo. Mas você está lançando hoje, mas eu li alguma coisa do seu livro, mas você vai já ter o segundo volume, porque que vai complementar o primeiro. É isso? Não. Que você está estudando? Não, na realidade não é isso, né? Então, assim, só para a gente trazer. Quando aconteceu a ideia desse livro, esse livro, na realidade, ele é uma trilogia. Então, o primeiro dele é esse que a gente está aqui, que é Os Caminhos da Autocura, que a gente traz um conceito. O conceito para pessoas leigas que estão buscando aí algumas possibilidades de compreensão, né? Nessas linhas mais naturais, mais integrativas, e também para os profissionais da área, né, da saúde, da beleza e do bem-estar. O outro, que foi lançado agora 2 meses atrás, eu sou coautora do livro. Certo. Então somos. É o segundo livro. É uma reunião com 33 autores, que é um projeto que foi desenvolvido pela minha mestra, né, em constelações familiares, doutora Ana Lúcia Braga, e aonde eu trago o tema as doenças não transmissíveis, né, as doenças crônicas não transmissíveis, sobre a visão da constelação familiar sistêmica, certo. Que a gente fala um pouco dessa questão da genética, né, da genética familiar, né, e o campo de possibilidade, quando você entende a tua história e o que vem através da sua genética, você entra nessa mudança de alteração que a gente falou, que é a epigenética e a nutrigenômica. Né? Nesse caso aí é que entra um colaborador da cidade de Bauru? Oi, desculpa, não entendi. Nesse caso é que entra um colaborador também com vocês da cidade de Bauru? Não. Esse colaborador é um amigo, né, que eu descobri que bem lá no início, quando a gente estava pensando, nem existia ainda esse projeto dos 33 autores. Certo. Né? Então, bem lá atrás, eu estava vendo a questão do lançamento dos Caminhos da Autocura e ele me auxiliou nesse passo, né, de como que a gente poderia levar isso adiante para a imprensa, esse tipo de coisa. Mas não tem nada a ver, ele não faz parte do projeto. Não faz parte do projeto, ele só foi um colaborador de ideias. Né? Ele foi uma pessoa muito especial. É uma pessoa muito especial, certo, que está aí nos auxiliando nesse processo. Você falou da professora, ela é daqui de Batatais ou não? Doutora Ana Lúcia Braga é de Ribeirão Preto, é uma mestra muito querida, né? Além de minha mestra, aí foi minha professora de constelação familiar sistêmica, é também minha terapeuta, é uma pessoa assim, extremamente amorosa e bondosa, me auxiliou muito diante de todo esse processo que
que eu vivi aí com a descoberta da doença, enfim. Na realidade, ela é do Rio de Janeiro, mas carioca. é carioca, né? E está em Ribeirão, acho que há mais de 20 anos, talvez. E tem um trabalho lindo, um projeto lindo, maravilhoso, que enche os olhos da gente. Certo. Você atende aqui, você tem teu consultório? Sim, eu tenho o meu consultório ali na Rua José Garibaldi, 351, esquina com a Duque de Caxias. Chama Hag Terapias Integradas. Quem sabe, sobe a Duque de Caxias, fica na esquina. Isso, vê bem na esquina, né? Uma logo com uma placa de madeira, toda Certo. colorida, é ali. E lá também a gente desenvolve bastante trabalhos a nível de desenvolvimento humano. Então, tem vários tipos de palestras, bate-papos, rodas de conversas, aonde a gente pode favorecer as pessoas também nesse processo do caminho do autoconhecimento. Você trabalha sozinho ou tem mais gente? Não, nós somos uma equipe de profissionais, né? Equipe. Nós temos uma equipe aí hoje, graças a Deus, contando com 8 parceiros, e aí tem mais alguns parceiros que vêm de fora para poder estar contribuindo também com o projeto. E tem a parte da venda dos produtos que a gente executa na clínica também, e hoje contando com não só o site da clínica, como também a loja da clínica, né? Sei. Que é a loja Hag Terapias Integradas. E estamos aí construindo um projeto novo. Certo. E a procura, as pessoas têm procurado? Sim, Ajuda? Isso é um processo que, assim, a gente trabalha... Eu estou na área já há 27 anos, né, Batista? 27 anos. Então, eu brinco que... Não que eu seja velha, mas é que eu comecei cedo. Começou cedo. Tá ótimo. Mas já estamos caminhando também aí para ficar um pouquinho mais velho, né? Tranquilo. Mais maduro.